Hoje a gente vai mergulhar numa das fraudes mais, olha, inacreditáveis e audaciosas da história. A história do homem que simplesmente vendeu a Torre Eiffel. A pergunta que fica é como? Como é que uma pessoa não só teve a coragem de tentar uma coisa dessas, mas realmente conseguiu vender um dos monumentos mais famosos do planeta? E não uma, mas duas vezes. Vamos entender essa história em detalhes. Bom, para entender como isso foi possível, a gente precisa primeiro conhecer a mente por trás do golpe e o cenário super elaborado que ele montou para tudo acontecer. Nossa história começa em 1925. Paris ainda estava se recuperando da Grande Guerra. E o clima era aquele misto de oportunidade, sabe? E para alguns, uma certa ingenuidade perigosa. Era, sem dúvida, o palco perfeito. Ok, vamos analisar isso aqui. O nosso vigarista, Victor Lustig, ele não deixou absolutamente nada ao acaso. Ele convocou 5 dos negociantes de sucata mais importantes da cidade para uma reunião secreta e não em qualquer lugar. Foi no hotel mais luxuoso de Paris. Se apresentando como um alto funcionário do governo, ele já estabeleceu a credibilidade dele logo de cara. E aí que o Lustig apresenta a sua obra-prima. Uma proposta tão grandiosa, mas tão grandiosa, que parecia irrecusável. Ele foi direto na ganância e na ambição das vítimas dele. Tentem imaginar o choque na sala. Com a maior seriedade do mundo, Lustig simplesmente solta essa bomba. Ele não estava lá para discutir uma reforma, um reparo, não. Ele estava lá para vender a torre inteirinha como sucata. E aqui está a genialidade da coisa. A mentira era totalmente plausível, porque o Lustig usou fatos de verdade para construir a história. A torre realmente foi pensada para ser temporária. A manutenção dela era caríssima. E sim, muitos parisienses daquela época odiavam a torre. Então, cada ponto da justificativa dele era de fato super crível. E para fechar o negócio com chave de ouro, ele não ficou só nas palavras, não. Ele distribuiu papéis com o timbre do governo, cheios de cálculos sobre a tonelagem do metal, e ainda por cima, levou os negociantes numa limusine para uma visita oficial à torre, mostrando um distintivo falso. A atenção aos detalhes era uma coisa impressionante. Mas claro, como em toda a grande história, aparece um obstáculo. O comprador escolhido, já prestes a fechar o negócio, de repente começa a ter dúvidas, e aí todo o plano do Lustig fica por um fio. O sortudo foi um homem que a gente só conhece como Monsieur P. Ele estava radiante, né? Pronto para entrar para a história. Chegou no Hotel Crillon com o pagamento na mão, tudo certo. E olha, não era pouca grana não. O lance era de 250 mil dólares. Uma fortuna para a época. Dá para imaginar a tensão que estava naquela suíte de hotel. E bem no momento crucial, a cabeça do Monsepi começa a girar. Por que um encontro num hotel? Cadê os outros burocratas? As peças de repente não se encaixavam mais. Ele hesitou, ficou ali a um passo de desistir de tudo. E é exatamente aqui que a genialidade do Lustig se revela de verdade. Diante da desconfiança, ele não recua. Não. Ele faz uma manobra totalmente contraintuitiva, mas brilhante. Sentindo a hesitação no ar, Lustig muda de assunto. De repente, ele não é mais o vice-diretor poderoso. Ele vira só um burocrata mal pago, reclamando das dificuldades da vida, de como era difícil bancar os luxos da esposa. E nesse momento a ficha cai para o Monsieur P. Ele pensa, agora eu entendi tudo. Ele não é um golpista. Ele é só mais um funcionário público corrupto querendo uma propina. Então, o ponto central é este aqui. Para o Monsieur P, um negócio oficial, todo certinho, rápido demais, parecia suspeito. Agora, um negócio que envolvia um suborno por baixo dos panos? Isso era exatamente o que ele esperava de uma transação com o governo francês da época. O pedido de propina não só não gerou desconfiança, como confirmou a autenticidade do negócio para ele. Foi um golpe de mestre. E aí, com a confiança totalmente restaurada, Monsieur P entrega o dinheiro do suborno e, logo em seguida, o cheque de 250 mil dólares. Lustig sai do hotel com uma fortuna. E o Monsieur P sai com um pedaço de papel e o sonho de ser o dono da Torre Eiffel. Mas a história, acreditem, não termina aí. As consequências desse golpe e o que o Lustig fez depois, essa talvez seja a parte mais inacreditável de toda a saga. E por que o Lustig escapou ileso?
simplesmente porque o Monsieur P, quando descobriu a fraude, ficou tão, mas tão envergonhado que preferiu perder uma fortuna a ter que admitir publicamente que foi enganado de um jeito tão espetacular. A humilhação dele era a apólice de seguro do vigarista. E assim, Lustig estava livre, no bolso o equivalente a mais de $1 milhão. Para a maioria das pessoas, seria o fim da linha. Mas não para Victor Lustig. Depois de torrar o dinheiro viajando pela Europa, ele fez o que ninguém imaginaria. Ele voltou à cena do crime. Pois é, e isso mostra o nível de audácia dele. Ele repetiu exatamente o mesmo golpe, com um novo grupo de negociantes de sucata. E na segunda vez, ele ganhou ainda mais, o equivalente a cerca de $1,5 milhão de hoje. Ele vendeu a Torre Eiffel 2 vezes e quase escapou impune de novo. E isso nos deixa com uma reflexão do próprio mestre do golpe. A audácia do Lustig não estava só na mentira, mas no tamanho dela. A ideia era tão absurda, tão gigantesca, que acabava se tornando crível. Uma verdadeira aula sobre a psicologia da fraude que até hoje continua fascinante.